Eu acho que, assim, o que mais me deu interesse de estudar aqui, eu já tinha feito um ano de inglês em outro curso de línguas e eu não tinha me adaptado, eu tinha achado chato, muita escrita, muita coisa, e o que me atraiu, e atraiu os meus pais principalmente, né, foi a questão do método. A gente não entendia, os meus pais até hoje não entendem de verdade o que é, mas essa questão de aprender ao mesmo tempo na escola e no inglês os mesmos tópicos, o mesmo conceito, com brincadeiras, com o inglês sendo trabalhado em coisas cotidianas, em atividades do dia a dia, fez uma diferença muito grande no meu interesse de aprender a língua, no gosto que eu sentia por aquilo. Porque eu, pelo menos, sou uma pessoa que, se eu não gosto de algo, eu não vou botar esforço, eu não vou querer continuar. Mas eu quis continuar, foi uma coisa minha, não foi só o interesse dos meus pais, eu gostava de estar aqui. Sim, foi algo surpreendente para minha família também, porque quando eu entrei aqui, era eu numa turma de 5 meninos com um professor homem. Minha mãe falou, ela nunca vai ficar. E eu fiquei, eu quis ficar, e foi um processo tão natural para mim. Foi algo que, assim, nem percebia direito que eu estava aprendendo coisas novas, porque o que a Júlia falou, né, que a gente aprende a mesma coisa na escola e ao mesmo tempo a gente vai adquirindo essa língua, é algo que foi bem natural. Quando eu percebi que eu sabia inglês, eu falei, gente, que interessante isso, né? A gente conseguiu absorver algo sem nem perceber que eu estava estudando aquilo realmente. Então foi algo que sempre me manteve aqui, e eu sempre gostei daqui, justamente por causa disso, porque era algo, eu não sentia que era um estudo. Eu sentia justamente que era algo diferente. Eu saía da escola para vir para cá, eu vinha animada, porque não era aquela coisa maçante da escola. Então sempre foi muito bom. Eu acho que assim, quando eu entrei eu era muito nova, então eu nem entendi essa questão de metodologia. Eu nem sabia falar direito, na verdade, eu entrei. Eu acho que o engraçado foi isso, que como eu entrei muito nova, foi um negócio muito natural. Porque eu sempre tive isso. E aí eu lembro que, por exemplo, regulava com a escola. Então eu aprendi a escrever na escola, eu aprendi a escrever em inglês. Então foi tipo uma alfabetização dupla. E quando eu também sabia falar, isso é muito engraçado. Tipo, eu acho que eu lembro de uma das minhas primeiras aulas, eu nem sei como é que eu lembro disso. A gente fez assistindo Mágico de Oz. Então um montão de crianças assim sentadas assistindo Mágico de Oz. E tava em inglês. Eu falei, gente, como é que eles estão assistindo esse filme? E eu assisti também. Eu lembro que anos depois eu apresentei como Dorothy. Na apresentação de final de ano eu fiquei, gente, olha que louco, agora eu tô sabendo cantar música em inglês. Foi muito legal. Eu lembro até hoje da primeira frase que a minha primeira professora aqui falou quando eu entrei, que foi, não surta, relaxa, a gente vai estar falando inglês, você não vai entender. Mas o tempo vai passar e você vai entender. E eu lembro que eu fiquei com aquilo na cabeça e eu pensava, não vou entender. Como assim você vai falar numa língua que eu não conheço, que eu nunca falei e eu vou entender? Pô, não deu nem um mês, eu já estava entendendo o que ela estava falando. A minha memória é mais concreta também, porque eu era mais velha. E a minha mãe sempre quis que eu fizesse inglês, só que a gente não conhecia, tipo assim, tudo que a gente sabia, todos os cursos que a gente conhecia, ela achava que não era legal. Que eu era criança, ela achava, mas isso não faz sentido. Ela falou, tipo, não é assim que a gente aprende português, ela tinha que aprender falando, não tinha que aprender escrevendo. E aí meu pai tinha um amigo que trabalhava aqui, e aí esse amigo falou com eles. E aí, quando eu entrei, ela falou, tipo assim, tá vendo? Existe uma coisa que ensina do jeito que eu acho que tem que ser. Mas eu tinha 8 anos já, então minha memória é mais concreta, assim, de lembrar de chegar e ficar, nossa, eles falam inglês? Eles falam sem falar português, como é que eu vou agir? Mas foi isso também, tipo, menos de um mês eu já estava totalmente integrada, assim.